Let's turn again to our theme verse, Habakkuk chapter 3, verse 2. Vamos voltar ao nosso versículo-chave, em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Habakkuk chapter 3, verse 2. Abacuque 3, 2. Lord, I have heard the report of thee, and I fear. O Lord, revive thy work in the midst of years. In the midst of years make it known. In wrath remember mercy. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. And now from the New Testament, the book of Hebrews. Agora, no Novo Testamento, o livro de Hebreus. Hebrews chapter 3. Hebreus 3. Hebrews chapter 3, verse 1. Hebreus 3, 1. Therefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession. Hebreus 3:1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. And also out of Hebrews chapter 8. Também Hebreus 8, Chapter 8, verses 1 and 2. versículos 1 e 2. Now the main point in what has been said is this: we have such a high priest who has taken his seat at the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister in the sanctuary, in the true tabernacle, which the Lord pitched, not man. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote, tal que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Obrigado. Let's pray. Vamos orar. Lord, as we continue in your presence, we continue in a spirit of dependency upon you. Senhor, quando continuamos na tua presença, continuamos com o espírito de dependência no Senhor. As we come to this last time, Lord, Quando nós já chegamos nesse último tempo aqui, we're thankful that we can testify you are the alpha of this conference. nós podemos testificar que o Senhor é o alfa dessa conferência. You have provided everything in between. E tu proveste tudo And Lord, no we're meio. thankful that we can testify in faith that you are the Omega. E podemos também, somos gratos porque podemos testificar que também és o ômega. Lord, you would do that summing up work. Que você possa completar essa obra. All that is still upon your heart would have a freedom to come forth. Que tudo aquilo que está no teu coração tenha liberdade de se apresentar. And Lord, in our weakness, we would have a tendency to be distracted. E a tendência é que nós estejamos distraídos. We could think about the trip home. Nós podemos estar pensando no caminho para casa, We could think about the work of cleaning up. talvez no trabalho, no serviço de limpeza. But Lord, by faith, we want to put all of that aside Mas pela fé nós queremos colocar tudo isso de lado and turn our hearts unto you. e voltarmos o nosso coração para o Senhor. In thy name we pray. Amen. No teu nome oramos. Amém. We're thankful how the Lord has brought this verse in Habakkuk before us. Nós somos gratos porque o Senhor trouxe esse versículo de Abacuque a nós. Because as we've said, this is the Lord's cry throughout the centuries. E como nós dissemos, esse é o clamor do Senhor ao longo das eras. And the Lord is jealous that this would be the cry of His people. E o Senhor está zeloso para que isso também seja o clamor do seu povo. The Lord is anxious to revive His work. O Senhor está ansioso por esse avivamento da sua obra. And He's looking for those among the people of God that will enter into His heart and burden. E Ele está procurando por aqueles que podem adentrar nesse encargo. It's one great and glorious work that He's been doing. É uma obra gloriosa que Ele tem feito. It's one great and glorious work that He will finish. E é uma grande obra que Ele há de terminar. And we're thankful how we have been encouraged through the prophets Haggai and Zechariah. Nós somos gratos porque pudemos ser encorajados pelo Ageu e o Zacarias. How the Lord was able to find those whose heart was toward Him. Que o Senhor pôde encontrar aqueles que tinham o coração voltado para Ele. And in faithfulness that during a time of declension, E pela fidelidade naqueles tempos de declínio, these ones stood up
Esses se levantaram and declared the word of God. e declararam a palavra do Senhor. They declared, consider your ways. Eles declararam, considere os seus caminhos. Consider Jesus. Considere Jesus. Return to him. Volte-se para Ele. Repent. Let him be the priority of our life. Arrepende-te, deixe que Ele seja a prioridade da sua vida. And praise God, the people responded and continued building and built the house of God. Graças a Deus, porque o povo respondeu e continuaram a obra de reconstrução da casa de Deus. As we've been looking at the books of Ezra, and also there's Nehemiah there, Quando nós olhamos para o livro de Esdras e vemos também Neemias, I'm going to pick on the brothers who managed the conference. eu vou encher a paciência dos irmãos que organizaram a conferência. I'm going to give them an opportunity to forgive me. Eu vou dar a oportunidade deles me perdoarem. They left out a book. Eles esqueceram um livro. How about Esther? E Esther? Esther is right in there. A Esther está ali também. And as we look at Esther, Quando olhamos para Esther, we see one who, in the midst of utter chaos, e nós vemos uma pessoa que no meio de tanto caos was used by God. foi usada por How Deus. encouraging it is to know that God has his people in vessels everywhere. Como é encorajador poder ver que o Senhor tem essas pessoas, esses vasos em toda parte. I'm going to go into Esther just a little bit, Então vou em Esther só um pouquinho, because the Lord had one called Mordecai, porque o Senhor teve aquele que Mordecai, and ele he told levantou. Mordecai to go to Esther. E ele falou para Mordecai, vai a Esther. Through some messengers, he got the message to Esther. E através de alguns mensageiros ele pôde colocar a mensagem para Esther. At first, Esther resisted, E primeiramente Esther resistiu. and Mordecai uttered a word that rings throughout time. E Mordecai trouxe uma palavra que perdura ao longo dos tempos. I'm going to paraphrase it. Eu vou parafrasear. Mordecai told Esther, Mordecai falou para Esther, if you don't respond to God, se você não responder para Deus, God will raise up someone else. Deus levantará outro. Because you, Esther, Porque você, Esther, are here for such a time as this. você está aqui para um momento como esse. And brothers and sisters, this is a very personal word to each and every one of us. Irmãos e irmãs, essa é uma palavra muito pessoal para cada um de nós. In the days that we're living in, Nos dias em que vivemos, the Lord has put each and every one of us here for such a time as o this. Senhor colocou cada um de nós aqui para um momento como esse. And by His grace, there's a choice before us. Pela sua graça, temos uma escolha diante de We nós. can respond to His grace Nós podemos responder à sua and graça allow that reviving to go forth. e permitir que esse reavivamento prossiga. Or we can take the grace of God in vain. Ou nós podemos ocultar essa graça de Deus. But God will build His church. Mas Deus edificará a sua igreja. He might use some others. Pode usar outros. If you choose not to Se participate, você escolher não participar, He's going to raise up others. Ele levantará outros. God is going to accomplish His purpose. Deus vai concluir a sua obra. And when we talk about reviving His work, E nós estamos falando sobre esse avivar da sua obra. all we're saying is we want to be part of it. Tudo que a gente precisa dizer é que a gente quer fazer parte disso. We don't want to be looking at others, Nós não queremos ficar vendo outros gritting our teeth saying, oh, I wish I would have responded. e granindo os dentes e falando assim, eu queria fazer aquilo. We have an opportunity today. Nós temos a oportunidade hoje. As God is crying out to us, Quando o Senhor clama por nós, that the Holy Spirit could revive us in the midst of the que o years, Espírito Santo possa nos avivar nos dias em que and that we vivemos. could continue pressing on. E que a gente assim possa prosseguir. We've seen throughout history how God has such a heart to revive His people. Ao longo da história, nós vemos o coração do Senhor de reavivamento para o seu povo. Today, as we come to the end of the New Testament, Então, quando chegamos agora no fim do Novo Testamento, as you come to the book of Revelation, quando você chega no livro de Apocalipse, as we reflect back upon the history of the church, quando olhamos no passado, na história da igreja, we're thankful that it had a good, healthy, glorious beginning. a gente pode ser grato porque teve um início saudável. But sadly, by the end of the first century, Mas é triste ver que no fim do primeiro século, a declension and departure had set in. um declínio foi estabelecido ali. There's actually many similarities between Revelation and Malachi. Existem muitas similaridades entre o livro de Apocalipse e Malaquias. Because if we think about from that day of Pentecost to the day of the book of Revelation, Porque se você pensar sobre daquele momento ali do dia de Pentecostes até o tempo do Apocalipse, you're talking about 60, 70 years. está falando sobre 60 ou 70 anos.
So you're talking really about a second, maybe even a third generation. Então você está falando talvez sobre uma segunda ou até uma terceira geração. As you look back at Malachi, Quando você olha para Malaquias, as the Lord raised him up, quando o Senhor o levanta, Malachi also prophesied roughly 60, 70 years after the temple was completed. Malaquias profetiza durante ali 60, 70 anos desde que o templo foi reconstruído. There again, to that second, third generation. Novamente ali aquela segunda até um pouco da terceira geração. So these books are very specific to the younger generation. Então esses livros são muito específicos para a geração mais jovem, To be raised up and to function in these days. de se levantarem, serem funcionais nesses dias. And as we look in Revelation, Quando olhamos em Apocalipse, what is the Lord after the most in Revelation? o que o Senhor está procurando mais no livro de Apocalipse? He's after our ears. Ele está procurando os nossos ouvidos. Over and over he's crying out that he who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the churches. Vez por vez ele está falando, aquele que tem ouvidos para ouvir, escute o que o Espírito está falando às igrejas. Well, which ears is it? Mas qual ouvido ele se It's the ears referencia? of our heart. São os ouvidos do nosso coração. Because we've seen how what God is after is our heart. Porque aquilo que nós podemos perceber é que o Senhor está buscando o When nosso he- coração. When he can capture our heart, Quando Ele pode capturar nosso coração, he has us. Ele nos tem. There's a beautiful hymn in English. Tem um hino muito bonito em I inglês. don't know if it's in Portuguese or not. Eu não sei se tem tradução para o português ou não. But it's a hymn. The title of it is Make Me a Captive, Lord, Me faz um cativo, Senhor, and then I will be free. e então serei livre. When we're captured by his love, Quando nós somos capturados pelo seu amor, when our hearts are given to him, quando os nossos corações são entregues a Ele, oh, there's that glorious liberty and freedom of the sons of God. há uma gloriosa liberdade para os filhos de Deus. This is what he's jealous for. E é isso que Ele zela. He's jealous for ones whose hearts are toward Ele him. está zelando por aqueles que têm o coração voltados para Ele. But because our ears become dull, Mas porque os nossos ouvidos ficam surdas, because we get distracted, porque ficamos distraídos, we are those that are prone to wonder. nós somos tendenciosos a vagar. Prone to wonder and leave the God we love. Tendemos a vagar e deixar o amor de Deus. That's another part of another hymn. Esse é um outro hino. I do, even though I can't read poetry, I love hymns. Mesmo eu não sabendo ler direito poesia, eu adoro os hinos. I can't sing them worth a hoot. Eu não sei. I can't sing worth, I said a hoot. Eu não consigo nem falar um brado de guerra ou uma canção. But I love to read the words. Mas eu gosto de ler as palavras que estão So ali. let's turn over to the book of Revelation. Então vamos ler em Apocalipse. Revelation chapter 1. Apocalipse capítulo 1. As we come to chapter 1, we see in this chapter a beautiful picture of our great high priest. Quando chegamos no capítulo 1, nós podemos ver essa figura do nosso sumo sacerdote. And then in chapters 2 and 3, Então nos capítulos 2 e 3, we see how this great high priest is walking among the assemblies. nós vemos como que esse sumo sacerdote está caminhando no meio das igrejas. And what's he looking for? E o que ele está procurando? Well, there's one thing that he's looking for. Há uma coisa que ele está procurando. He's looking for his life among the saints. Ele está procurando a sua vida no meio dos santos. When he sees things that are not of him, Quando ele vê coisas que não são he dele, points them out ele mostra isso. and calls for repentance. E ele chama-os ao arrependimento. When he sees things that are of him, Quando ele encontra coisas que são dele, he commends them and he encourages them. ele encoraja, encomenda esses irmãos. This is very similar to that measuring line, that plumb line that we spoke of last night. É da mesma forma que nós falamos a noite passada sobre aquele cordel de medir. He's really judging what's of him and what's not of him. Ele realmente está julgando o que é dele e o que não é dele. But the wonderful thing about our Lord when he's judging, E uma coisa maravilhosa em relação ao nosso Senhor, quando ele julga. now we don't like that word. A gente não gosta muito dessa palavra julgar. Oh, we think, oh, you talk about judging, you're talking about condemnation. Quando você pensa assim, julgamento, você se lembra de condenação. That's because we're looking with our natural eyes. Isso é porque nós estamos olhando com os nossos olhos naturais. But when we see him judging, Quando nós vemos o Senhor julgando, it's coming from a heart of jealous love. está vindo isso de um coração zeloso.
Remember how Peter says that judgment begins in the house of God? Lembra quando Pedro fala que o julgamento começa na casa de Deus? As we look at these 7 churches, Quando você vê as 7 igrejas, we see how that judgment has already begun. nós vemos que esse julgamento já começou. And as God sees something that's not of Him, E quando Deus vê algo que não é dele, He points it out and calls for repentance. ele aponta o problema e chama-os ao And the arrependimento. Holy Spirit is still doing that work in this day and time today. E o Espírito Santo também está fazendo esse trabalho nesses dias em que But vivemos. in this judgment of love, Mas desse julgamento de amor, He's jealous for His house to be built. ele zela pela sua casa, pela He's obra de jealous for construção da that sua bride casa. to be made ready. E ele zela pela noiva para que se And apronte. He's jealous that we would return to that place of simplicity and purity of devotion to Him. E ele zela para que retornemos àquele local de simplicidade e devoção a ele. But when He doesn't see that, Quando ele não vê isso, He calls for repentance. ele chama-nos ao arrependimento. And we're thankful for repentance, Nós somos gratos porque existe o arrependimento, because it's the way to recovery and reviving and freedom. porque é a forma de renovar e de alcançar a liberdade. But what is repentance? O que é o arrependimento? I think today we've made a little bit too light of repentance. Eu acho que hoje a gente trata o arrependimento de uma maneira muito branda. But when we think of repentance, there should be a rejoicing within our heart. A gente pensa no arrependimento como uma alegria no nosso coração. Because when we confess our sins, He's faithful and just to forgive us of our sins and all unrighteousness. Porque quando nós confessamos nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar de todos os pecados. As the Holy Spirit convicts us, Quando o Espírito Santo nos convence, we are allowed to confess those and be free and continue on in this building process. nós podemos assim confessar e continuar o caminho, nesse caminho de edificação. But in these days and time, we need to really consider what is genuine repentance. Mas nesses dias em que vivemos, precisamos entender o que é esse arrependimento genuíno. Because oftentimes when we repent, Porque muitas vezes, quando nos arrependemos, we're repenting of our actions nós nos arrependemos das nossas ações, and not the true core issue in our heart. mas não o centro do problema no nosso coração. Now, what are we talking about? Do que nós estamos falando? We're talking about losing your temper, Nós estamos falando sobre perder a razão, telling a lie, gossiping, this and that. falando mentira e fofocando. But these are just the symptoms of something wrong in our heart. Mas na verdade esses são sintomas de algo que está errado no nosso coração. Obviously, we need to ask forgiveness for our actions also. É claro que nós precisamos pedir perdão pelas nossas ações também. But too often we stop there. Mas muitas vezes nós paramos somente aí. As we said, when we lose our temper, Quando nós perdemos nossa razão, it's because something in us didn't get our own way. é porque algo em nós não foi do jeito que a gente esperava que Our fosse. pride of our heart has been damaged, Aquele clamor no nosso coração foi danificado. and we react. E aí a gente reage. That brother doesn't see how great I am. Aquele irmão não percebe quão bom eu sou. And also maybe we're jealous of somebody Talvez a gente tenha ciúmes ali dos outros. as they're working at this conference. Então tem alguém trabalhando aqui na conferência. Some brothers and sisters serve more publicly. Alguns irmãos e irmãs servem mais publicamente. Some serve more in secret. Alguns servem mais em segredo. And maybe there could be some of those in secret, there can be a tendency to be jealous of those that are seen. Talvez aqueles que servem em segredo pode haver um ciúme daqueles que servem mais visivelmente. We can start gossiping about them, E a gente pode fofocar a respeito disso, talking this and that. falando isso, falando aquilo. They didn't really play that music that well. Ah, eles não tocaram muito bem aquela música não. Is gossip the issue? A fofoca, será que a fofoca é o The problema? issue is the jealousy within our hearts. Não, irmãos, o problema é o ciúme no nosso coração. There's a self-love within us Existe um amor para nós mesmos em that nós, the cross is desiring to deal with. que a cruz tenta trabalhar. So when we're talking about this issue of repentance, Então, quando nós falamos sobre esse aspecto do arrependimento, we want the Holy Spirit to really be searching us. nós queremos que o Espírito Santo nos sonde. Every time we sin, it's an opportunity for the Holy Spirit to search our heart. Cada vez que a gente se levanta, a gente abre uma oportunidade para o Espírito Santo nos sondar. Not only for the sins of, we say, commission, Não simplesmente pelo pecado de nos comprometermos, but we can also have sins that omission. mas também os pecados de omissão. Maybe because we're stubborn, Talvez porque somos teimosos, we don't do something. a gente não faz algo. Somebody asks us to carry this somewhere. Então um irmão te pede para carregar isso, levar para ali. We say, I'm not going to do that. Aí você fala assim, eu não vou fazer isso não. You know,
All my family is from Scotland. A família dele é da Escócia. My grandparents were born in Scotland. Os avós dele são da Escócia. So I'm an expert on stubbornness. Então eu sou um perito em teimosia. If you have any question about it, Se vocês tiverem perguntas sobre isso, you can just ask Stella. você pode perguntar para Estela. 43 years of living with a stubborn Scotsman. 43 anos vivendo com um escocês teimoso. The issue, it's why the Lord wants to penetrate our hearts. E a questão principal é que o Senhor quer penetrar no nosso coração. So let's just, when we think of this matter of repentance, Então, quando a gente fala sobre essa questão do arrependimento, let the Lord do bring about a full repentance que o Senhor possa trazer esse arrependimento completo of restoring us unto Himself. e nos restaurar a Ele. You'll notice when the Lord addresses these 7 churches, Você vai perceber, quando o Senhor fala com essas 7 igrejas, He addresses very specific things. Ele se endereça em pontos bastante específicos. And this is another characteristic of repentance. E essa é uma das características do arrependimento. The Holy Spirit is convicted of something very specific that we did. O Espírito Santo nos convence em coisas muito específicas que fizemos. Sometimes somebody will come up to you Algumas vezes, algumas pessoas vão vir a você, and they'll say, "Forgive me for whatever I did to you." desculpa por qualquer coisa que eu tenha feito contra você. But there's no specific repentance. Não há arrependimento específico. And sometimes you're even sitting there saying, "Wonder what they did." E algumas vezes você fica pensando assim, o que será que eles fizeram? No, when it's genuine repentance, Quando há um arrependimento genuíno, we're saying, "I'm really sorry that I treated you that way." você vai falar assim, me desculpa porque eu te tratei mal por causa disso. There's a specific thing. É uma coisa específica. We see the celebrities when they apologize. Então, quando você vê as celebridades, né, quando elas pedem desculpa, Forgive us for anybody we've hurt. desculpa por qualquer pessoa que eu tenha ofendido. It's so broad and general, but the Lord is looking for a specific here. É muito generalizado e abrangente, mas o Senhor tem buscado algo Coming específico from our heart. que vem do nosso coração. And also, E também there's another characteristic of repentance. há uma outra característica no arrependimento. Genuine repentance is without excuse. Arrependimento genuíno não tem desculpas. When David sinned Quando Davi pecou with Bathsheba, com Betseba, he went before the Lord. ele foi diante do Senhor He said, "I have sinned." e falou, eu pequei. He didn't blame her for being on the rooftop. Ele não culpou ela de estar no telhado. And we didn't blame, sometimes we say, "I'm so sorry I said this to you, but I was having a bad day." Muitas vezes nós falamos, me desculpa por ter falado isso, mas eu tive um dia difícil. I'm sorry I reacted to you, but what you said hurt me. Desculpe se eu reagi dessa forma, mas aquilo que você me falou me machucou. No excuse. Não há desculpas. It's accepting 100% responsibility for our actions and our heart attitude. É responder por 100% das consequências da nossa ação, da nossa atitude. This is what our Lord is looking for. E é isso que o Senhor procura. This is when we talk about the holiness of the Lord. E é isso que nós estamos falando sobre essa santidade do Being Senhor. a holy people. Sermos pessoas santas. He's looking for that inward character and nature of His life. Ele está procurando esse caráter e essa vida no nosso interior. Yesterday while I was sharing, Então, quando eu estava compartilhando ontem, I said something wrong. eu falei algo errado. And I said, for the 2 or 3 of you that were listening, Para os 2 ou 3 de vocês que estavam escutando, I said the church brought down the Roman Empire. eu falei que a igreja derrubou o Império Romano. And that's not true. E não é verdade. Yeah. I was careless in my words. Eu fui muito descuidado com as minhas palavras. Yeah. Who brought down the Roman Empire? Quem derrubou o Império Romano? The Lord brought down the Roman Empire. O Senhor derrubou o This Império Romano. great Roman Empire that looked so impenetrable and would last forever. Esse Império Romano gigantesco que parecia que ia perdurar para sempre. God brought it down. O Senhor o derrubou. And this weak-looking little group of believers, E esse pequeno grupo fraco de crentes, they continued on eles continuaram. that testimony of Jesus. Esse testemunho no Senhor. Kingdoms come and kingdoms fall, Reinos se levantam e reinos caem. but His testimony goes forever. Mas o seu testemunho prossegue para sempre. You know, and so
we share this whole matter of repentance Então nós compartilhamos sobre essa questão do arrependimento, because I believe there's a great need of it among the people of God. porque eu acredito que existe uma necessidade muito grande no meio do povo de Deus. And it requires of us to open our hearts to the Holy Spirit, E precisa que nós abramos o nosso coração e peçamos ao Espírito Santo, that He can truly be reviving His work. para que Ele possa realmente estar renovando a sua palavra, a sua obra. One of the things that is so sad, Uma das coisas que é triste, and I believe it breaks our Lord's heart also, e eu acredito que isso também deixa o coração do Senhor triste, is how much unforgiveness there is among brothers and sisters. é quanto a falta de perdão hoje no meio do povo de Deus. Are we willing to humble ourselves, Será que nós estamos dispostos a nos humilharmos to go and bring about a restoration, para que possamos trazer uma restauração, not waiting for somebody else, não ficar simplesmente esperando por outros, accepting responsibility for our actions, aceitar a responsabilidade das nossas ações, even if maybe the other person was more wrong. mesmo se a outra pessoa estava mais errada do que você. In most situations, both people are wrong. Na maioria das situações, as duas pessoas estão erradas, Sometimes another person is more wrong. mas algumas vezes uma pessoa é mais errada do que a outra. So we say, oh, if that person who was more wrong comes and forgives me, then I'll forgive them. E aí você pensa assim, não, se essa pessoa que está mais errada do que eu vem e pede perdão, aí sim eu vou ser capaz de perdoá-la. He said, forgive one another as Christ forgave us. O Senhor fala, perdoe-vos uns aos outros como Cristo te perdoou. How much wrong had he done? Quanto que Ele nos perdoou? Yet he came, he laid down his life and died for us. Ele veio aqui nessa terra, entregou a sua vida por nós, That he could do a great reviving work. para que Ele pudesse fazer uma grande obra de restauração. But we allow the pride of life to hinder the work of God. Que nós não permitamos que o orgulho da nossa vida diminua o trabalho de Cristo. So as we look at these 7 churches, Então, quando olhamos para essas 7 igrejas, as the Lord is crying out to repentance, quando o Senhor chama esse arrependimento, we're looking at these churches as they apply to us today. nós precisamos ver como que isso se aplica a nós hoje. Now we're looking at them as there were 7 historical churches. These are 7 actual churches in this day. Nós precisamos entender que isso aqui são 7 igrejas no quesito histórico. Realmente houveram essas 7 igrejas. And the Lord brings in and He identifies specific things. E o Senhor vem e identifica situações específicas. There's other ways that you can look at these 7 churches. Há várias formas, outras formas que você pode olhar para essas You igrejas. can look at them as a prophetic picture of church history. Você pode olhar como uma palavra profética sobre o histórico da igreja. But for our purpose today, Mas para hoje, we're going to be looking at them historically and how they apply to us. nós vamos olhar sobre esse aspecto histórico e como que isso é aplicável nos dias de hoje. But first, who we want to see Primeira coisa que queremos ver is our beautiful great high priest. é o nosso grande sumo sacerdote. As we look at Revelation chapter 1, Quando olhamos Apocalipse, capítulo 1, start reading in verse 12. começando no versículo 12. This is John who is on that Isle of Patmos. Então aqui está João na ilha de Patmos. And starting in verse 12, he says, I turned to see the voice that was speaking with me. And having turned, I saw 7 golden lampstands. And in the midst of the lampstands, one like the Son of Man, clothed in a robe, reaching to the feet, girded across his breast with that golden girdle. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. It's wonderful here who initiated this conversation. É interessante ver aqui quem que inicia essa conversa. John heard a voice, João ouviu uma voz, and he turned to see the Lord. e ele voltou-se para ver o Senhor. John was in a place that had an ear to hear. João estava numa situação onde ele teve ouvido para And he ouvir. turned, and when he turned, he saw, he was awestruck. E ele voltou, e quando ele voltou, ele ficou atemorizado. One like that Son of Man, clothed in that robe and that golden girdle. Então ele viu aquele filho do homem cingido em vestes talares, com um cinto na altura do peito de ouro. And as he looked at him, in verse 14, and his head and his hair were white like wool, like snow. His eyes were like a flame of fire. His feet were like burning bronze when it has been caused to glow in a furnace.
and his voice was like the sound of many waters. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha. Now you can actually have a whole conference on these few verses. Você, na verdade, pode ter uma conferência só sobre esses versículos. We're not going to be going into detail on this vision. Nós não vamos falar em detalhes sobre essa visão. When we look at the 7 churches, we see some of these aspects of our Lord. Quando a gente olha sobre as 7 igrejas, a gente vê esse aspecto do nosso Senhor. John continues. Então João continua. He says, "And in his right hand he holds the 7 stars, and out of his mouth came a sharp two-edged sword. And his face was like the sun shining in its strength. And when I saw him, I fell at his feet as a dead man. He laid his hand upon me, saying, 'Do not be afraid. I am the first and the last, the living one. I was dead, and behold, I am alive forever. And I have the keys of death and Hades.'" Ele continua, a sua voz era como de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, "Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno." John, when he saw the Lord, João, quando viu o Senhor, he saw him in a way that he'd never seen before. ele viu o Senhor de uma forma que ele nunca havia visto antes. Because he had known him as the apostle upon Porque earth. ele havia o conhecido como apóstolo aqui nessa terra. That work was finished. Aquela obra havia terminado. But now he saw him as that kingly high priest. Mas agora ele viu aquele como um rei, um sacerdote. And John fell down in worship and awe. E ele caiu por terra e o adorou. And they raised John up. Então ele levantou João. And they revealed to John what is upon the Lord's heart. E ele continua revelando a João aquilo que estava no coração de Deus. As we look at these letters to the 7 churches in Revelation 2 and 3. Então quando olhamos para essa carta às igrejas em Apocalipse 2 e 3, we see that heart of love crying out. nós vemos esse coração de amor clamando. And again, he's doing that to encourage us in the hour and the day we're living E in. novamente, isso é para o nosso encorajamento nesses dias em que vivemos. There's a wonderful description of our Lord in each letter. Existe ali uma descrição maravilhosa do nosso Senhor. There's that commendation or correction within each letter. Existe uma recomendação e uma correção em cada carta. There's that call to repentance when necessary. Há um chamamento para arrependimento quando necessário. A call to hear what the Spirit says to the churches. E um chamamento para ouvir aquilo que o Espírito falava às igrejas. And the call to overcome. E um chamamento para serem vitoriosos. This is what he's calling us to in this day and time. E é isso que ele nos chama nesses dias em que As we vivemos. respond to him, Quando nós respondemos a we ele, overcome the circumstances and situations of life. nós vencemos as circunstâncias e situações das nossas vidas. Now, sometimes when we use the word overcome or overcomers, Muitas vezes, quando usamos a palavra vencer ou vencedores, we can have this concept that there's some special elite group. nós podemos ter essa noção de que existe um grupo elite especial. Special group of Christians better than all the others. Um grupo especial de cristãos que são melhores do que todos os outros. But do we know what overcomers are? Mas será que a gente sabe o que são esses vencedores? Overcomers are actually just normal Christians. Esses vencedores são simplesmente cristãos normais. Normal Christians living in abnormal times. Cristãos normais vivendo em tempos normais. And it's because all the rest of us are living such subnormal life. E porque muitos de nós estão vivendo vidas anormais, That when somebody's living a normal life, quando alguém está vivendo uma vida normal, there's a contrast. existe um contraste. So he's simply calling us back to the life that we have in him. Então ele simplesmente está nos chamando para essa vida com ele. And be aware of the battle, how the enemy hates those overcomers. E fique atento nessa batalha que o inimigo odeia aqueles que são vencedores. The characteristic of the overcomer E a característica do vencedor is they have an ear to hear what the Spirit says to the church. é que eles têm um ouvido que escuta aquilo que o Espírito diz às igrejas. And so we need to have our ears open Então nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos to really be able to see what, as you look at these 7 churches, para podermos ver, quando você olha aqui o que o Espírito está falando às igrejas. it's like the Lord's giving a hearing test. É como se o Senhor estivesse fazendo um teste de audição.
As I've gotten older, I had to go to the doctor, Quando eu fiquei mais velho, eu tive que ir ao médico get my hearing tested. e eu ter um teste de audição. They put those earphones on you. Eles colocam aqueles fones de ouvido They're doing all these little sounds. e eles fazem aqueles sonzinhos. And you're supposed to push the button if you hear it. E você precisa apertar o botão se você escutar o som. And you're getting so confused you don't know if you're hearing anything or not. E aí você fica tão confuso, você não sabe se você está escutando algo ou não. But you're still pushing the button. E você fica apertando o botão. But we're having a long day, so I can tell a story. Eu vou contar uma história, já que a gente tem um dia longo aqui. Stella and I have been married 43 years. O Mac e a Estela já estão casados por 43 anos. And believe it or not, as a husband, sometimes I do not hear her. E acredite ou não, eu como marido às vezes não escuto ela. I know all the other husbands in this room always hear their wives. E eu sei que todos os outros maridos aqui sempre escutam as esposas. But I don't hear Stella sometimes. E algumas vezes eu não escuto o que a Estela fala. She said, you need to go to the doctor. Ela fala, você precisa ir para o médico. Get a hearing aid. Você precisa ver o que está de errado com a sua audição. So I went to the doctor. Então eu fui ao médico. He did all the tests. Fiz todos os testes. And the doctor says, I have bad news for you. Ele falou, e o médico falou para mim, eu tenho más notícias. He said, you're losing your hearing. Você está perdendo a sua audição. At certain points you can't hear. Alguns tipos de som você não consegue escutar. The doctor said, I'm sorry to tell you that. E eu estou triste por te dizer isso, o médico falou. I said, Doctor, hallelujah. Ele falou, graças a Deus, doutor. That is good news. Essa é boa notícia. Because if I had to go home and tell my wife my hearing was perfect, Porque I would be dead. Se eu fosse para casa e falasse para minha esposa que não tem problema nenhum de audição, estaria morto agora. So, but we can, because of certain circumstances, we have trouble hearing. Mas por causa de algumas circunstâncias, nós temos problemas em escutar. As we look at this first letter of Revelation 2, the church of Ephesus. Então vamos ver primeiro aqui no capítulo 2 de Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso. In chapter 2, verse 1, it starts. Versículo 1 fala: And we can call Ephesus the church of lost love. A gente pode chamar a igreja de Éfeso a igreja do amor perdido. Look at in the first verse, it says, to the angel of the church in Ephesus write, the one who holds the 7 stars in his right hand, the one who walks among those 7 golden lampstands. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. We know that when the Lord looked at Ephesus, nós sabemos que quando o Senhor olhou para Éfeso, He commended them for their many good works. Ele encomendou-os pelos os bons trabalhos, But He boas said, I have one obras. thing against you. Mas Ele falou: tem uma coisa contra ti. You've left your first love. Deixaste o teu primeiro amor. As we see the Lord here, we see in that first verse, it speaks about His right hand. Aqui no primeiro versículo a gente percebe que fala sobre a sua mão direita. When I think about the Lord's right hand, I think of power. Quando eu penso na mão direita do Senhor, eu penso sobre poder. Powerful, mighty hand. O poder da mão direita. But also as we think of our Lord's right hand, mas também quando nós pensamos na mão direita do nosso Senhor, we think of that powerful right hand being nailed to a cross. Nós também precisamos pensar naquela mão poderosa direita do Senhor colocada sobre a cruz. That right hand was nail scarred. Aquela mão foi danificada por aquele prego. It's speaking of how He first loved us. Isso nos fala daquele primeiro amor, que Ele nos amou primeiro. He said, "See my hands and my side." Veja as minhas mãos, meus filhos. He's reminding them that He first loved them. Isso lembra os filhos de que Ele amou primeiro. And He's bringing us back to that great work that He did at Calvary. Porque isso nos traz de volta àquela obra consumadora no Calvário. And calling them back to that place. E nos chama de volta àquele lugar de primeiro amor para com Ele. Now we're thankful for those in Ephesus. They were doing many right things. Nós somos gratos porque em Éfeso eles estavam fazendo coisas muito boas. It said they could identify evil men. Eles podiam identificar homens maus.
They knew false teachings. Eles conheciam os falsos ensinamentos. No. They were doing many right things. Eles faziam muitas coisas certas. But their hearts were not in line with the Lord's heart. Mas os seus corações não estavam alinhados com o coração do Senhor. Because their hearts weren't in that place of first love, they couldn't hear His voice. E porque os seus corações não estavam naquela situação daquele primeiro amor, eles não podiam ouvir a voz do Senhor. They thought they knew His voice. Eles achavam que conheciam a voz do Senhor. They were having all their weekly meetings and all their activities. Então eles estavam ali nas suas reuniões semanais e todas as suas atividades, Doing all the right things. fazendo todas as coisas certas. But as He was trying to speak to them, Mas quando ele tentou falar com eles, they couldn't hear Him. eles não puderam ouvi-lo. I was reading a story one time. E eu estava lendo uma história uma vez. It's a story about a grandfather giving his grandson a watch. É uma história sobre um avô dando ao seu neto um relógio. And now, when your grandfather ever gives you a watch, you never lose that watch. Quando o seu avô te dá um relógio, você nunca perde esse You're relógio. so proud of that watch. Você é tão orgulhoso daquele relógio. And this young man, he would clean that watch every day. Então aquele jovem limpava seu relógio todos os dias. And one day his grandfather was coming over to visit him. E uma vez o seu avô ia vir visitá-lo, But he couldn't find the watch. mas ele não podia encontrar o relógio. He knew it was in his room. Ele sabia que estava no quarto. And so the young boy's in his room and he's looking everywhere. Então o jovem está ali no seu quarto, revirando tudo, procurando, Looking under the pillows, on the shelves. debaixo das prateleiras do travesseiro. He's doing all the right things. E ele está fazendo as coisas certas. He's running here looking, running there looking. E ele está procurando ali, correndo para lá, procurando. He can't find it. Mas não pode encontrar. And then when his grandfather gets there, Então quando o avô chega, grandfathers are so wise. os avós são tão sábios. He looked at his grandson. Ele olha para o seu neto He said, "What's the matter?" e fala, qual que é o problema? The grandson hadn't said anything. O neto não tinha falado nada ainda. He said, "What's the matter?" E o avô pergunta, qual é o problema? He said, "I lost the watch." Ele falou, eu perdi um relógio. And grandfather said, "That's okay. O avô fala, não tem I'll problema. find it for you." Eu vou encontrar para Where você. did you lose it? Aonde você perdeu? It was in my room. Estava no meu quarto, o neto respondeu. And so the grandfather says, "Okay, I'll get it." Então o avô fala, não tem problema, eu vou buscar. And the grandson says, "I'll come help you." E aí o neto fala, vou lá te ajudar. And he says, "No, you just wait here." Não, você simplesmente fica aqui. And the grandfather went in the room. Então o avô vai no quarto A couple minutes later, e alguns minutos depois, he came back out. He gave the son the watch. e ele volta e entrega o relógio ao neto. And the son said, "Grandpa, I looked everywhere for this watch. E aí o neto fala, mas eu procurei por toda parte por esse relógio. How did you find it? Como que você pôde encontrar? What did you do?" O que você fez? He said, "I didn't do anything." Aí o avô fala, eu não fiz nada. He said, "I went and I sat in the middle of the room Ele respondeu, eu simplesmente entrei no quarto e me assentei and I listened. e eu ouvi. And then when I heard Quando eu ouvi o barulho do relógio, I knew where the watch was." eu sabia onde o relógio estava. This can apply to our Christian life. E isso pode ser aplicado à nossa vida cristã We can be também. so busy in our service and doing all the right A things gente pode estar tão ocupado nos nossos serviços e fazendo tantas coisas that we're not taking that time to hear His voice. que nós não podemos, muitas vezes nós não gastamos tempo ouvindo a voz do Senhor. That still small voice that's wanting to lead us this way and that É way. aquela vozinha que nos guia aqui ou ali. This is a lesson we can learn from Ephesus. Isso é uma mensagem que nós podemos aprender de Éfeso. Because when we're in that place of first love, Porque quando estamos naquele local de primeiro amor, we're desiring to learn and hear His voice. nós estamos desejando ouvir a voz do Senhor. So may our ears be attuned Que nossos ouvidos possam estar afinados to hear that voice. para ouvirem as vozes. As you come to that church of Smyrna, Então, quando chegamos na igreja de it Esmirna, starts in chapter 2, verse 8. versículo 8 do capítulo 2, And we see our Lord described here. nós vemos nosso Senhor sendo descrito aqui. And Smyrna we can call the suffering church. Nós podemos chamar Esmirna da igreja do sofrimento. It says the angel of the church in Smyrna write, the first and the last, he who was dead and has come to life, says this. Diz no versículo 8, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu.
Praise the Lord, as we look at this church of Smyrna, there's no rebuke here. Graças a Deus, quando olhamos para a igreja de Esmirna, não há nenhuma correção. They're simply gracious words of encouragement. Há simplesmente palavras de encorajamento. The Lord comes in O Senhor vem and He encourages them. e os encoraja. Now we might not, in the natural mind, we don't think this is encouragement. Muitas vezes na nossa mente natural a gente não vê isso aqui como um encorajamento. This is why we need our spiritual ears open. Mas é por isso que precisamos dos nossos ouvidos espirituais abertos. He says, don't fear, I'm with you. Be faithful unto death. Fala que não temas, sejam fiéis até a morte. We would think He would say, be faithful, I'm going to deliver you from all your sufferings. Talvez você pudesse pensar assim, seja fiel, porque eu vou te livrar de todo o sofrimento. No, He doesn't promise that. Ele não promete isso. But what He promises us Mas o que Ele nos promete is that as we go through those sufferings, é que quando nós passarmos pelo sofrimento, as we go through the fire, quando nós passarmos pelo we fogo, won't be scorched. nós não seremos As we queimados. go through the waters, Então quando passarmos pela água, they won't overflow our head. elas não vão nos sufocar sobre as nossas cabeças. And He comes into these ones E aí Ele chega para esses queridos. and He says, I was dead and now I'm alive Ele fala, estive morto, mas vivo. and I'm with you. E eu estou contigo. You will die. Vocês vão morrer. You might die, Vocês podem morrer. but you will be raised again. Mas serão levantados de novo. There was a glorious promise for them. Há uma promessa gloriosa para eles. And His encouragement was that just because of your suffering, E o encorajamento era que, por causa desse sofrimento, don't give up, don't quit. não desista. Don't allow the suffering to impede us from hearing what the Lord is saying. Não deixe que o sofrimento impeça que ouçamos o que o Espírito tem dito. If we are faithful to the Lord in these days of declension, Se formos fiéis ao Senhor nesses dias de declínio, we will continue to suffer for the things we do wrong. a gente continuará sofrendo pelas coisas que fazemos errado. We're thankful for forgiveness, but at times many things we do, there are consequences to our actions. A gente é grato pelo perdão, mas existem consequências para as nossas ações. But also Peter says, Mas também Pedro fala, when you suffer for doing what is right, quando você sofre por algo que você está fazendo certo, you find grace with God. você acha graça de Deus. And as we are desiring to follow the Lamb wherever He goes, Quando nós desejamos seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá, oftentimes we will be suffering for our faith. muitas vezes sofreremos em prol da nossa fé. But be faithful. Mas sejam fiéis. We might receive persecution and misunderstanding by other believers. Nós podemos ser perseguidos por outros crentes, inclusive. But be faithful. Mas sejam We fiéis. find favor with God. Nós vamos encontrar favor no It's Senhor. wonderful how ones throughout the Scripture they found in the midst of suffering this favor from God. E é interessante ver como que outros irmãos ao longo da história que sofreram puderam encontrar a graça de Deus, o favor de Deus. The disciples one time they were so close with the Lord. Uma vez os discípulos estavam tão próximos no Senhor, One time the Lord said, "Let's get in the boat and go to the other side." que o Senhor fala com eles, vamos entrar nesse barco e vamos para o outro lado. And so the Lord had said, "We're going to the other side." E o Senhor fala, nós vamos para o outro lado. And we know how the Lord got in the boat and He went to sleep. E nós sabemos a história, né, que o Senhor entrou no barco e And the storm dormiu. comes in. E aí vem aquela tempestade. And the disciples are trying to bail the water out. E os discípulos estão ali trabalhando, tentando remover a água do barco. And they feel like the boat is E sinking. eles sentem o barco já naufragando. And what do they say to the Lord? O que eles falam para o Senhor? Lord, don't you care that we're perishing? Senhor, não te importa que morramos? They were overwhelmed by the suffering. Eles estavam tão vencidos pelo sofrimento And they lost perspective of who was in the boat with them. que eles perderam a perspectiva de quem estava no barco com ele. Now, at times we have circumstances like that. Muitas vezes nas nossas vidas nós também passamos pelas mesmas circunstâncias. And we might not say it with our lips, but inside we feel, Lord, don't you care? Talvez a gente não fale isso com a nossa boca, mas a gente
age como: Senhor, você não se importa comigo? Oh, but he's so compassionate. Mas ele tem tanta compaixão, Because he's a great high priest who understands. porque ele é um sumo sacerdote grandioso e compreende. He doesn't condemn us for that. E ele não nos condena por isso, But he just shows us more of his grace and favor mas ele nos mostra mais da sua graça, do to seu carry favor, us through the suffering. e nos carrega pelo sofrimento. To me, a beautiful picture of this is when Joseph was in prison. Uma figura para mim maravilhosa disso é quando José estava na prisão. We know Joseph was wrongly accused, Nós sabemos que José foi acusado falsamente, but he was in prison, and he was taking care of the king's servants, então quando ele estava ali na prisão, tomando conta ali dos servos do rei, the baker and the cupbearer, o copeiro e o cozinheiro. and they both had dreams one night. Os dois tiveram sonhos numa noite. And when they woke up, Então Joseph looked at them, o Senhor o acordou e José olhou para eles, and he could see that something was bothering them. e ele pôde ver que algo o incomodava. Here's Joseph in the midst of his suffering. Então José, no meio do seu sofrimento, He was wrongly accused, ele foi acusado falsamente, having to serve in this prison. teve que servir ali na prisão. He was in prison because he was faithful to his master. E ele estava na prisão porque foi fiel ao seu mestre. He was sold as a slave because he was faithful to his father. Ele foi vendido como escravo porque ele foi fiel ao seu pai. So if anybody had a so-called right to complain, it's Joseph. Então, se alguém tivesse um direito de reclamar, entre parênteses, era José. But Joseph wasn't focusing upon himself. Mas ele não estava focado nele mesmo. He was looking at the others. Ele estava olhando para os outros. And he noticed they were suffering. E ele percebeu que os outros também estavam sofrendo. And he interpreted the dream. E ele interpretou os sonhos. Brothers and sisters, as we're going through times of suffering, Irmãos e irmãs, quando nós passamos por esses tempos de sofrimento, are we so self-absorbed with our sufferings that we can't see the sufferings of our brother and sister right next to us? será que quando nós passamos por esse sofrimento, nós estamos tão focados no nosso próprio sofrimento que nós não percebemos o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor? Sometimes we can become so self-absorbed Talvez a gente está tão focado em nós mesmos, about the difficulties that we're having, das dificuldades que estão sobre nós, that we can become blinded to our brothers and sisters who are going through similar que circumstances. nós ficamos como cegos para outros irmãos que também estão passando por dificuldades. Oh, would our ears be opened Que os nossos ouvidos possam estar to abertos, be able to notice brothers and sisters in these times para que possamos perceber irmãos nesses tempos and not be so self-absorbed. e não ficarmos focados conosco apenas. We're thankful how as we see the Lord in the midst of this suffering, Somos gratos porque quando vemos o Senhor no meio desse sofrimento, He says, we didn't read this at first, nós não lemos isso aqui no começo, mas ele at fala, the end of verse 10, no final do versículo 10, it says, be faithful unto death, fala, ser fiel até a morte, and I will give you the crown of life. e dar-te-ei a coroa da vida. It doesn't end with just being faithful to death. Não termina aqui falando, sejam fiéis But até there's a a morte, crown of life. mas há uma coroa de vida. You know, the marvelous thing about this life that we've been brought into, E a coisa maravilhosa com relação a essa vida que foi trazida, there's a future crown that we'll receive. há uma coroa futura que receberemos, But in faith, we're actually getting to be recipients of the blessing of that crown now. mas pela fé nós podemos receber as bênçãos a graça da bênção dessa coroa hoje. You know, how the Lord has crowned us with loving kindness and tender mercy. E o Senhor nos coroa com essas misericórdias, com esse amor, esse We're cuidado. enjoying all of who He is. E a gente assim pode aproveitar tudo que Ele é. And yet sometimes we're so self-absorbed in our suffering Muitas vezes nós estamos tão focados no nosso próprio sofrimento that we don't even realize we have the crown of life. que a gente nem percebe que temos a coroa da vida. Oh, may we be those that are convicted in this way. Que possamos ser aqueles que são convencidos dessa forma. And then as you come to the next church, Pergamum, Então, quando chegamos à igreja de Pérgamo, we can call this the compromise church. nós vamos chamar isso aqui da igreja que aceita as coisas. As we look at verse 12 here, Quando chegamos no versículo the 12, description of our Lord, a descrição do nosso Senhor, the angel of the church in Pergamum write, the one who has the sharp two-edged sword. ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. What is that sharp two-edged sword for? Para que serve essa espada de 2 gumes?
We know that's the Word of God. Nós sabemos que essa é a palavra de Deus. And it's to divide what is of Him and what is not of Him. E é para dividir o que é dele e o que não é dele. As that Word of God penetrates, Quando essa palavra de Deus penetra, it removes the confusion and compromise. remove toda a confusão e esse And aceitar we're brought qualquer back to a coisa. place of simplicity and E purity. isso nos traz aquele lugar de simplicidade e pureza. Because this church is a church of confusion and compromise. Porque é uma igreja de confusão e de aceitar as coisas. They've mixed with the things of the world. E eles estão misturados com as coisas do mundo. And this is one of the challenges we have as believers today. E esse é o desafio que nós temos como crentes hoje. Is because Christianity is now so popular, there's such a mixture between Christianity and the world. Porque existe tanta diversidade, no mundo inteiro o cristianismo está tão estabelecido que existe essa raigação com as outras coisas do mundo. And the Lord is calling us back to that place of separation unto Him. E o Senhor nos chama de volta a esse local de separação nele. There's so many voices out there. Existem tantas vozes They're ao nosso listening. redor. It speaks in here of the teaching of the Nicolaitans. Fala aqui sobre os nicolaítas, os ensinamentos nicolaítas. In verse 15, Versículo 15. it speaks of that teaching of the Nicolaitans. Fala sobre as doutrinas dos nicolaítas. And in a simple way, we don't want to get off on that. Então não quero tirar o foco, não quero ir muito nesse assunto. But it basically means there's only a few of you can really hear, and they're a special group, and you need to listen to them. Basicamente o que está querendo dizer aqui é que só alguns podem escutar e vocês precisam prestar atenção nessa voz. They can't hear, you can hear. Eles não podem ouvir, mas vocês podem ouvir. And you need to listen to them. E vocês precisam ouvi-los. But we're thankful how each one of us has that relationship with the Lord. Mas somos gratos porque quando temos esse relacionamento com o Senhor, And how we need to know His voice in this hour. como nós precisamos ouvir a sua voz nos dias em que vivemos. There's a dear sister in California that we know. É uma irmã muito querida que mora na Califórnia, que eles conhecem. She went to the university and studied birds. Ela foi na universidade e especializou-se em estudar os pássaros. Some people go to the university, they study kind of strange things. Alguns vão para a universidade e estudam coisas bem estranhas. Her whole life she studies birds. Então a vida inteira ela se especializou em pássaros. Some people study frogs. Alguns estudam sapos Some people study other things. e alguns estudam outras coisas. Some people actually study things that you can make a living with. Algumas pessoas estudam sobre coisas que na verdade você pode viver disso, trabalhar. But this girl, we were with her in San Francisco one day. Mas estávamos com essa irmã, com essa jovem em São Francisco um And dia. it was in the midst of all the hustle and bustle of downtown San Francisco. Então eles estavam ali naquela parte mais barulhenta da cidade, na zona sul de São Francisco. Noise everywhere. Car horns, people talking. E havia barulho por toda parte, carro buzinando, pessoas falando. And we were just walking along. E a gente estava simplesmente caminhando. And she said, "Did you hear that bird?" E aí ela perguntou: você escutou aquele pássaro? Did I hear a bird? Você escutou um pássaro? How do you hear a bird in the midst of all this? Como é que você pode escutar um pássaro no meio de tanto barulho? She said, "No, stop. Ela fala: para, Now, put your ear over this way. coloca seu ouvido posicionado nessa direção Listen for this type of sound, e tenta escutar esse tipo de som. and you can hear." Você pode ouvir. So we're straining to hear. Então estou me esforçando para ouvir. I was younger then, I could hear better. Eu era mais jovem, ainda conseguia escutar melhor. But all of a sudden you could hear the bird E aí de repente eu pude ouvir o pássaro. in the midst of all the confusion. No meio de toda a confusão, She had an ear that was trained to hear the things that meant something to her. ela tinha um ouvido para escutar as coisas que importavam para ela. The question we have, A pergunta que nós temos: do we know His voice in this hour? será que a gente reconhece a voz do Senhor nesses dias? There are many voices out there. Existem muitas vozes ao There's nosso much redor. confusion. You have the world and everything else. Existe muita confusão e muitas vozes no nosso redor. And so many voices in the name of the Lord. Tantas vozes no nome do Senhor. But are we those that have that ear that can hear His voice? Mas será que nós somos aqueles que têm ouvidos para ouvir a sua voz? We're out of the world, Nós somos chamados do not mundo, listening to that voice, não ouvindo a essa voz, but being set apart unto Him. mas sermos separados para Ele. Oh, this is what He's looking for.
E é isso que ele procura, Would we have that sensitivity? que nós possamos também ter essa sensibilidade. Need to move along here. So. Preciso acelerar um If we pouquinho. come to the next church at Thyatira, Então, se chegarmos à próxima igreja, Tiatira, and it starts in chapter 2, verse 18, então começa no capítulo 2, versículo 18. we can call this the church of complicity. I got it. You got it. Comprometimento. Isso, a igreja do comprometimento. Okay, sorry. All right. Because we see how they have not only moved from compromise, Porque eles não simplesmente saíram daquela mesma situação de Pérgamo, de ceder às coisas, but they have allowed evil to come in and even prevail. mas eles permitiram que o mal adentrasse e It speaks prevalecesse. here of having the voice of Jezebel even teaching. Então fala sobre até essa voz de Jezabel, os ensinamentos. But how is our Lord seen? Mas como é que o Senhor é visto aqui? You know, it's interesting as we look at these churches. E é interessante, quando olhamos para essas igrejas, We see how the condition of this one, it's pretty bad. nós vemos aqui a condição dessa igreja é muito ruim. But the Lord is still within the midst, Mas o Senhor ainda está no meio, calling for overcomers. chamando por aqueles vencedores. He calls ones in Ephesus to overcome, Ele chama aqueles ali em Éfeso para serem vencedores. calls ones in Smyrna to overcome. Ele chama aqueles em Esmirna para serem In vencedores. Pergamum and Thyatira, he's calling ones to overcome. Também em Pérgamo e Tiatira, ele chama por esses That vencedores. as those few respond, Então, quando esses poucos respondem, his desire is that everyone would respond. o seu desejo é que todos respondam. But maybe if it's only a few that respond, Mas mesmo sendo poucos que responderem, they are the ones that can bring his life in, que eles possam ser aqueles que tragam a vida dele para dentro da being that igreja testimony to him, e sejam aquele testemunho para ele and then encourage others. e possam assim encorajar a As outros. one takes a step, Quando um toma um passo, it encourages others to take a step also. isso também encoraja com que outros tomem o seu passo. May we not just give in to the circumstances that we're in, Que a gente simplesmente não ceda às circunstâncias em que vivemos, but really allow the Lord, receive from the Lord the grace he's given. mas permitir recebermos a graça que ele tem dado a nós. As we look at Thyatira, Quando vemos Tiatira, as we look at our Lord here, quando nós vemos o nosso Senhor aqui, it says, to the angel of the church in Thyatira write, the Son of God, who has eyes like a flame of fire and his feet are like burnished bronze. ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Those eyes are a flame of fire. Então aqueles olhos de chama de fogo, Those feet are burnished bronze. o pé é semelhante a latão He reluzente. is the purifier, Ele é aquele que purifica. and he's cleansing away the things that are not of him. E ele está limpando as coisas que não são dele. Because ones are listening to these so-called mysteries of the occult. Porque tem aqueles ali que estavam escutando esses mistérios daquele culto. And it's actually a sign of the times that we're living in. Isso também é um sinal desses tempos em que vivemos. We know in 2 Timothy, Nós sabemos em 2 Timóteo, it said, in these times, fala lá nesses dias, ones will not endure sound teaching, muitos não vão poder suportar os ensinamentos but they want to corretos, have their ears tickled. mas eles precisam ter seus ouvidos They want themselves tocados. satisfied. Eles querem se satisfazer a si And the mesmos. Lord is calling us to return to that simplicity and purity in Him. O Senhor nos chama para retornarmos para aquele lugar de simplicidade nele. The world and everything out there is trying to draw us away. O mundo e tudo ao nosso redor nos tenta tirar do caminho. There's a story in Greek mythology. Existe uma história na mitologia grega, It's about the Cyrene sisters, é sobre as irmãs Cirene. and they inhabit this island. Então elas moram ali naquela ilha. And when the sailors sail by in the ships, Quando os marinheiros passam ali nos seus navios, they sing this beautiful song. elas começam a cantar aquela canção maravilhosa. And those sailors, they turn the ship E aí os marinheiros viram o navio, because they think, oh, someone singing that beautiful song must be beautiful women. porque eles pensam: nossa, alguém com essa voz tão bonita deve ser mulher muito bonita. And they head to this island E aí eles vão para aquela ilha, and they shipwreck e aí eles encalham, and they all die. e aí todos morrem. And these Cyrene sisters get all of their property and goods. E aí as irmãs Cirene vão lá e tomam toda a sua propriedade. It sounds like a beautiful song, Parece uma música muito bonita, but it's a song of death. mas é a música da morte.
And there's so many beautiful sounding songs to us in ourselves today. Hoje no nosso meio existe tantas músicas que soam muito In that belas, spirit of this world, mas estão nesse espírito desse mundo. but it's a song of death. É uma música de morte. Do you know who sang the most beautiful love song to us? Você sabe quem cantou a música mais bonita de amor para nós? Our Lord sang it at Calvary. O nosso Senhor cantou-a no Calvário. It's a beautiful love song. É uma música muito maravilhosa. And that love song has 3 words. E aquela música tem 3 palavras. It is finished. Está consumado. 2. It's finished. Está consumado. And that song is more beautiful because it's a song of life. E essa canção é a mais bela porque é uma canção de vida. So may we not be entrapped by the songs and spirit of this world. Que nós possamos não cairmos nessas armadilhas, dessas canções desse mundo que But vivemos. simply return to that place of simplicity and purity in Him. Mas que possamos retornar a esse local de simplicidade nele. And overcome in the midst of E this. possamos vencer no meio dessas coisas. Many of these circumstances, they will continue on. Muitas circunstâncias vão continuar acontecendo. But we're called to overcome in the midst of them. Mas nós somos chamados a sermos vencedores no Be meio that delas. testimony unto De Him. sermos testemunhos no Senhor. As we look in chapter 3 at the church of Sardis, Quando vemos aqui a igreja de Sardes, no capítulo 3, this is called the dead church. ela é chamada da igreja morta. Because as we look in verse 1, Quando nós vemos no versículo 1, the Lord says, He who has the 7 spirits of God in the 7 stars says this, I know your deeds, that you have a name, that you're alive, but you're dead. fala no versículo 1, ao anjo da igreja de Sardes escreve, isso diz os que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens o nome de que vives, mas estás morto. Now we know that He alone has those words of life. Nós sabemos que somente Ele tem as palavras de vida. That's why there's those 7 spirits, they're spirits of life coming in among His people. E é por isso que esses 7 Espíritos trazem a vida no meio do povo And as de we Deus. return to Him, that life revives us. Então, quando nós voltamos para Ele, essa vida é renovada em nós. Now, when it's speaking here of death, it's giving us a picture of those that are asleep. Quando fala aqui sobre morte, nos traz aquela figura daqueles que dormem. And why are they sleeping? Por que dormem? Because they become complacent, they're satisfied. Porque eles ficaram satisfeitos e complacentes com as coisas. And they become so unaware of even the danger around. E eles não puderam nem perceber os perigos que estavam ao seu But the redor. Lord is saying, come alive. O Senhor fala, fique vivo. Don't just do the deeds of the letter, Não simplesmente fica fazendo as coisas do que está escrito, but being alive in the Spirit. mas seja vivo no Espírito. And then as you come to Philadelphia, Então, quando você chega em Filadélfia, in chapter 3, verse 7, versículo 7 do capítulo we 3, say this is the church of brotherly love. a gente fala que essa é a igreja do amor, do amor entre irmãos. As we see our Lord described in verse 7, Quando nós vemos aqui o Senhor descrito no versículo 7, it says, the angel of the church in Philadelphia write, He who is holy, who is true, who has the key of David, who opens and no one will shut, who shuts and no one opens. ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. This is one that has that key of David. Esse é aquele que tem a chave de Davi. And we're thankful how David was used to bring in that kingdom of God upon the earth. E nós somos gratos porque Davi pôde trazer o reino de Deus aqui nessa terra. What was David's key? Qual era a chave de Davi? One of the ways we can look at this is the Holy Spirit's description of David. Uma das formas que podemos ver isso é a descrição do Espírito Santo sobre Davi. I believe the key of David is described in Acts chapter 13, Eu acredito que a chave de Davi é descrita em Atos 13, where it says, I have found David, a man after my heart, who will do all my will. que fala que encontrei em Davi um homem que está no meu coração e que fará a minha obra. That was a key within David's life. Essa era a chave da vida de Davi. That was what governed his life. É isso que governava a vida He de was a Davi. man after God's heart. É um homem que procurava o coração de He Deus. did God's will. E ele fez a vontade de And God Deus. was able to use him. E Deus pôde usá-lo. And we need to continue to be those people of God after his heart. Que nós precisamos, irmãos, sermos aquelas pessoas que procuram o que está no coração de Thankful Deus. for the faithfulness of Philadelphia. Somos gratos pela fidelidade da igreja de Filadélfia. But they're encouraged in their faithfulness to hold on to what they have.
porque eles foram encorajados na fidelidade de manter aquilo que eles tinham ganhado. They have received so much. Eles tinham ganhado tanto. There's a great battle there. Havia uma grande batalha ali. Don't lose what you have. Não perca aquilo que você But ganhou. continue pressing on. Continue prosseguindo a carreira. Continue holding to that key of David. Continue segurando essa chave de Davi. Being ones after his heart. Sejam aqueles que procuram o coração de And then Deus. finally we come to Laodicea. Chegamos finalmente a Laodiceia. It starts in verse 14. No versículo 14 começa falando. And this is the church of man's opinion. E aqui é a igreja da opinião do homem. Man says do this, man says do that. Os homens falam, façam isso, façam aquilo. Man says, I am rich, I am in need of nothing. E aí os homens falam, eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. The Lord brings them back to the very beginning. E o Senhor os traz de volta ao início. And as we see in verse 14, Vemos aqui no versículo 14. the angel of the church in Laodicea says, right, the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. He is the Amen. He's the beginning. Ele é o Amém, o começo. This is not man's work, Isso não é obra de homens, but this is God's work. isso é obra de Deus. And where man has his hands upon it, E quando o homem tem sua mão sobre there's essas that great coisas, call to repentance. existe esse grande chamamento ao And arrependimento. for those that have that ear to respond and overcome, E aqueles que têm esse ouvido para responder e vencerem, and to really allow the cross to revive us in these years. nós possamos permitir que a cruz nos renove, nos avive nesses dias. We're familiar how jealous the Lord is for Laodicea. Nós sabemos quão zeloso o Senhor é por Laodiceia. He's there knocking, trying to get in, Ele está ali batendo a porta, tentando entrar, but they don't hear mas eles não podem ouvi-lo, because they're only listening to man's voice. porque eles estão ouvindo as vozes humanas. It's sad today how much we're listening to man's É voice. tão triste ver quanto ouvimos em vozes humanas hoje. We need to be brought back to hearing and knowing that voice of His. Precisamos ser trazidos de volta à situação de ouvirmos a voz de Deus. As we've looked at these 7 churches, Quando vemos essas 7 igrejas, we've obviously just taken a broad, quick overview. claro, só tendo essa visão mais aberta, But as you look at each one, quando observamos cada uma das igrejas, we can see characteristics of our own heart. nós podemos ver características do nosso próprio We coração. can see at times how we get distracted, Nós podemos perceber algumas vezes ficando how at distraídos, times we get occupied with other things. algumas vezes ficamos ocupados com outras At coisas, times we're listening to a wrong voice. algumas vezes ouvindo a voz errada. At times we're so proud. Oh, we've been meeting together 30 years. Look at us. Algumas vezes pensando, nossa, nós nos reunimos há 30 anos, olhe para nós. This is why we're having this time together. E é por isso que nós precisamos ter esse tempo juntos. That the Lord would be able to revive His work in the midst of Que years. o Senhor possa avivar a sua obra no meio dos anos. And the challenge we have before E o us desafio que temos diante de nós hoje is having those ears to hear what the Lord says. termos ouvidos que escutem aquilo que o Senhor fala conosco. The marvelous hope and promise we have A promessa maravilhosa que nós temos is our Lord will build His church. é que o Senhor edificará a igreja. He's a God of purpose. Ele é um Deus de He propósito. will complete that which He has begun. Ele vai completar aquilo que Ele começou. And at times it might look outwardly like nothing is going on. Algumas vezes, de maneira, se olharmos externamente, pode parecer que nada está sendo feito. And this is why we want the eyes of our heart enlightened, É por isso que precisamos ter os olhos do nosso coração iluminados, to see the great work that He's doing. para vermos a obra grandiosa que Ele tem feito. To our natural eyes, it might not look like He's doing anything, Com os nossos olhos naturais, pode parecer que Ele não está fazendo nada, but He is doing a great work. mas Ele está fazendo uma obra He's tremenda. preparing that bride. Ele está preparando a sua noiva. He's ushering in His return. Ele está antecipando o seu retorno. We're thankful that as we started in Habakkuk, Nós somos gratos porque quando nós vemos em Abacuque, Habakkuk ends his book in the testimony of an overcomer. ele termina o seu livro com o testemunho de um vencedor. Turn back to Habakkuk. Vamos voltar a Abacuque. As we looked at the first part of chapter 3, that was our theme verse. Nós, quando olhamos o versículo 3, nosso versículo-chave, Remember how Habakkuk started his book? lembre-se no início de Abacuque, quando ele começa o seu livro, He was in despair. How long, O Lord, do we have to go through this? ele estava desesperado. Quanto mais, Senhor, nós vamos ter que perdurar com essa situação? But look how he finishes.
Mas veja o fim. His whole perspective has changed. Toda a sua perspectiva mudou. Now remember, in this book, none of the circumstances of Habakkuk's life have changed. Lembre-se que durante todo o livro de Abacuque, nada das circunstâncias ao redor da vida dele mudou. But his faith has been revived. Mas a sua fé foi renovada. And he's now seeing things from God's perspective. E agora ele pode ver as coisas sob a perspectiva dos olhos de Deus. If you look at start in verse 17. Então vamos ler no versículo 17. And I believe this is him looking naturally upon the earth. E eu acredito que isso aqui é ele olhando de forma natural para essa terra. He said, okay, Lord, though the fig tree shouldn't blossom, and there be no fruit on the vine, though the yield of the olive should fail, and the fields produce no food, though the flock should be cut off from the fold, and there be no cattle in the stalls. Ele fala no versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado. As you looked around naturally, you'd be very depressed with this. Então, se você olhar com seus olhos naturais, você vai ficar deprimido com essas coisas. Oh, but Habakkuk has a whole new perspective now. Ah, mas Abacuque agora tem uma perspectiva totalmente nova. He sees God's doing a great work. Ele vê Deus fazendo uma obra tremenda. He says, in spite of all this, Ele fala, apesar de tudo isso, look at his heart. observe o coração dele. He said, yet I will exult in the Lord. I will rejoice in the God of my salvation. The Lord is my strength, and he has made my feet like hinds' feet and makes me walk on high places. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força, torna meus pés como da corças. That's the heart and spirit of an overcomer. Esse é o coração e o espírito de um vencedor. That's the heart and spirit of one who has been revived in the midst of years. Esse é o coração e o espírito daquele que foi reavivado no tempo We em que still viveu. rejoice in the Lord. Ele ainda regozija-se no Because Senhor, he's the God of our porque salvation. Ele é o Deus da And the salvação. Lord is our E strength. o Senhor é a nossa força. And regardless of what obstacles are in front of us, Independentemente dos obstáculos que estão diante de nós, we will take those mountains just as play toys. nós vamos tomar as montanhas como se fossem de brinquedo. Whereas in Zerubbabel, we saw the mountain as an obstacle. Em Zorobabel viu a montanha como um obstáculo. Now we just walk over the top of them. E agora a gente simplesmente caminha sobre o topo das Whatever's before montanhas. us. Aquilo que estava diante de nós. Because we see him on the throne. Porque nós vemos sobre o trono. And brothers and sisters, today we have a great high priest. Irmãos e irmãs, hoje nós temos um grande sumo Who's sacerdote ever making intercession for us. que intercede por nós And who is crying out for his work to be e revived. clama pelo avivamento da sua obra. And we are here for such a time as this. Nós estamos aqui para um tempo como esse. May we be the people of God responding in this Que hour. nós possamos ser aqueles que respondem nesses dias. That through this there will be a hastening of his coming. E dessa forma possa haver uma antecipação da vinda do Senhor. Let's pray. Vamos orar. Lord, we are so rejoicing in the great encouragement we have in you. Senhor, nós somos regozijantes nesse grande encorajamento que temos do Senhor. Lord, thank you that we're not left to ourselves. Nós somos gratos porque nós não fomos deixados por nós mesmos, But the Lord is our strength. mas o Senhor é a nossa força. Lord, we would be those as we leave rejoicing in you. Que nós possamos ser aqueles que deixam esse lugar regozijando no Senhor. Maybe we don't see fruit here or fruit there, Talvez não possamos ver a fruta aqui ou ali, but we see you. mas nós vemos o Senhor. We see Jesus. Nós vemos Jesus. And He's the one who is our beginning. E tu és aquele que é o começo He is our ending. e é o nosso fim He is our amen. e é o nosso amém. He is the Alpha. Ele é o alfa He is the Omega. e o ômega. And He will complete His great work. E ele completará a sua obra. And this is the confidence we have. Essa é a confiança que temos. Praise you, Lord. Nós oramos a ti. Louvamos.